Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo ferroviário. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, o Sindimetro Pernambuco, iniciou a partir das 11 horas da noite desta última quarta-feira uma paralisação de 24 horas. Por isso, segundo o órgão sindical, o metrô do Recife, que abre todos os dias às 5 horas da manhã às 11 horas da noite, fica sem operar até a noite desta quinta-feira. O Grande Recife Consórcio de Transporte montou um esquema de ônibus com ativação de 3 linhas especiais e reforço em outras 18 itinerários para minimizar os impactos da paralisação. De acordo com o Sindimetro do Pernambuco, a decisão de paralisar as atividades foi tomada diante da possibilidade de privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que foi mantida pelo governo federal no PND, o Programa Nacional de Desestatização. Além disso, segundo o sindicato, houve entraves na homologação do acordo coletivo com a categoria em torno do piso e reajustes salariais. Nesse caminho, a empresa volta atrás e pede para abrir uma nova rodada de negociação, sem apresentar minuta e sem dizer por que voltou atrás. Porque nós temos uma luta grande pelo nosso piso salarial e pelo índice de reajuste diante de vários anos em que a gente não tem conseguido um ganho salarial real, afirmou o vice-presidente do Sindimetro Pernambuco, Assis Filho. Por meio de nota, a CBTU informa que lamenta a paralisação por 24 horas, mas respeita a decisão da categoria. Ainda não definiu o esquema especial do metrô para os horários de pico e o Sindicato dos Metroviários será novamente convocado para retomar as discussões sobre as cláusulas de acordo coletivo de trabalho de 2023 e 2024. Nos últimos anos, o metrô do Recife tem passado por constantes problemas de manutenção e infraestrutura, resultando em transtornos aos passageiros. Por causa do rompimento dos cabos da rede elétrica do metrô no dia 20 de junho de 2023, toda a linha Centro ficou 12 horas sem funcionar. Na estação Afogados, fios pegaram fogo e houve explosões. No dia 2 de fevereiro, a linha Centro do metrô do Recife ficou sem funcionar das 5 horas da manhã às 8 horas da manhã após um problema na rede aérea, por onde os trens recebem energia. No dia 7 de dezembro do ano passado, as estações da linha Centro não abriram no começo da manhã, porque foi detectado um problema na rede de energia antes do início da operação. No dia 8 de novembro do ano passado, um trem quebrou na estação Aeroporto e teve que ser esvaziado para manutenção, atrasando a operação da linha Sul em 20 minutos. No dia 1º de novembro do ano passado, de 2022, uma pane em 2 trens provocou a suspensão de operação e o fechamento da linha Sul. No dia 24 de setembro de 2022, um dos vagões de um trem saiu dos trilhos e bateu em um poste, deixando a linha Sul sem funcionar por 15 horas. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, deve adquirir cerca de 78 quilômetros de novos trilhos para suas linhas. A sessão pública de processamento do pregão eletrônico será realizado por intermédio do sistema de pregão eletrônico e contratação. O edital está disponível no site da CPTM, www.cptm.sp.gov.br. A operadora abriu uma licitação para fornecimento de novos materiais, prevendo 3 modelos principais: o TR-57, o TR-68 e o UIC-60. A CPTM tem hoje 196 km de linhas e 57 estações operacionais. Atendem a 18 municípios nas regiões metropolitana de São Paulo e Jundiaí. Ainda falando sobre a CPTM, a empresa terá de pagar uma indenização de R$ 5,7 mil a uma passageira que foi roubada na estação Lapa, na zona oeste da capital paulista. O crime aconteceu por volta das 9h20 da noite, no dia 24 de setembro de 2019, mas a decisão, em segunda instância, foi dada no dia 5 de julho de 2023 e foi divulgada nesta semana pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Segundo o processo, a mulher foi abordada por dois homens que roubaram a bolsa da passageira e o crime foi cometido na presença de dois agentes de segurança. A mulher alegou que os funcionários se omitiram diante do ocorrido e da fuga dos assaltantes, conforme registrado pelas câmeras de segurança do local. A decisão é da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o relator do órgão, o desembargador Roberto McCracken, ficou comprovada a má prestação de serviço da CPTM, o que justifica a indenização. A omissão dos agentes de segurança da apelante configura culpa grave, portanto, evidente o nexo de causalidade e o prejuízo suportado pela apelada. O magistrado ainda ressaltou que a passageira foi exposta a uma situação angustiante e vexatória. É inegável que a autora sofreu um dano lamentável à sua dignidade, sendo vítima de roubo com violência nas dependências da requerida e aos olhos dos agentes de segurança da empresa, situação extremamente angustiante e vexatória, que, sem dúvidas, enseja em danos morais. Ainda participaram do julgamento os desembargadores Alberto Gosson e Hélio Nogueira. Todos votaram da mesma maneira que o relator, sendo assim, a decisão foi unânime. A Supervia, concessionária responsável pela administração do serviço de trens urbanos da região metropolitana do Rio de Janeiro, obteve nesta terça-feira, dia 11 de julho, uma liminar favorável que impede o governo estadual de tomar qualquer medida que impeça ou restrinja a empresa de continuar com as operações e recebimento dos valores decorrentes dos transportes de passageiros. De acordo com a concessionária, a Justiça foi procurada para que seus direitos fossem garantidos, depois que o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, declarou à imprensa que já busca novos parceiros para assumir a concessão. A decisão favorável à Supervia foi concedida pela juíza da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Maria Cristina de Brito Lima, que marcou para o próximo dia 26 uma audiência pública com as partes para discutir a questão. O metrô Rio prevê a expansão da linha 2, com um pouco mais de 3 quilômetros entre Estácio e Praça 15, de acordo com reportagem do jornal O Globo. O novo trecho permitiria a integração com as barcas, e o volume de passageiros poderia voltar ao transportado em 2019, em torno de 900 mil passageiros por dia. Depois da pandemia, de acordo com a reportagem, o fluxo de passageiros caiu para 650 mil. A extensão é prevista desde a década de 60 e é responsabilidade do governo do estado. O novo acréscimo voltou a ser discutido em 2015, mas acabou não saindo do papel. A expansão da linha 2 é um projeto de grande viabilidade econômica, por ter um excelente custo-benefício. 3,7 km de linha, que agregarão 400 mil passageiros por dia. A maioria dos usuários da linha 2 tem por destino o centro do Rio e se beneficiarão diretamente desse novo serviço, que também terá integração com o sistema de barcas na Praça 15, afirmou o secretário de Estado de Transportes da época, Carlos Roberto Osoria. Atualmente, o metrô Rio tem 41 estações e 54,4 km de extensão. Uma queda de energia entre as estações Maria da Graça e São Cristóvão afetou toda a extensão da linha 2 do metrô Rio na tarde desta quinta-feira. A linha 2 precisou ser suspensa nos dois sentidos, depois da instabilidade, enquanto as linhas 1 e 4 operam com intervalos irregulares. As estações Triagem, Central do Brasil e Carioca foram fechadas para embarque. Imagens compartilhadas por diversas redes sociais mostram as estações lotadas e passageiros relataram estar dentro dos vagões esperando ordem de circulação para prosseguir viagem. Ainda falando sobre o metrô do Rio de Janeiro, o governo do estado poderá lançar um chamamento público para estudos da linha 3 do metrô Rio, que pode ir da Praça 15, na zona portuária do Rio, a Itaboraí, na região metropolitana, passando por Niterói e São Gonçalo.
O projeto nasceu em 1968, onde era esperado que a linha estaria construída em 1990. Em 2011, o governo chegou a anunciar a construção da linha, que começaria naquele ano para uma abertura em 2014. Em setembro de 2013, o governador Sérgio Cabral e a presidente Dilma anunciaram uma parceria entre os governos federal e estadual com o objetivo de arrecadar 2,57 bilhões de reais no total para a construção da linha 3. Já em 2014, o governador Pezão manifestou a intenção de iniciar a construção da linha 3 antes do final do ano, mas o estado não tinha os recursos necessários. O sistema atual é formado pelas linhas 1, que liga General Osório a Uruguai, a linha 2, que liga Botafogo a Pavuna, e a linha 4, que liga General Osório a Jardim Oceânico, e conta com 56,5 km de extensão. Imagens compartilhadas em redes sociais e divulgadas pela página Jardim São Luís News mostram o exato momento em que um passageiro ficou preso entre um trem da linha 5 Lilás e a plataforma. O caso ocorreu antes das 6h30 da manhã desta quarta-feira, na estação Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Pelas imagens, é possível ver que o passageiro tenta empurrar o equipamento sem sucesso. O alarme do sistema é acionado e seguranças vão ao encontro do passageiro. O usuário precisou ser levado para o Hospital Campo Limpo, mas segundo a Via Mobilidade, com ferimentos sem gravidade, houve atraso na operação. Quem usa os trens e metrô na capital paulista e municípios vizinhos enfrentou dificuldades hoje, no dia 13 de julho. Parte destes problemas foram gerados ou agravados pela ventania que atinge São Paulo, como consequência de um ciclone extratropical no sul do país. Na linha 10 turquesa da CPTM, uma árvore caiu nos trilhos entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires. Segundo a empresa, no período das 2 da tarde às 3h30 da tarde, os trens circularam com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra, no ABC Paulista. Na linha 12 Safira, também da CPTM, entre meio-dia e 2 da tarde, foi identificada uma falha na sinalização entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Jardim Romano e Calmon Viana. A linha Nova Esmeralda, concedida pela Via Mobilidade, apresentou uma falha de sinalização. O defeito começou às 1h20 da tarde, com maior tempo de parada na estação Osasco e até agora, às 4 da tarde, persistente. Já a linha 4 amarela do metrô, entre meio-dia e 15 e meio-dia e 33, por uma falha no sistema de controle dos trens, a velocidade foi reduzida entre as estações Frandique Coutinho e Vila Sônia, Professor Elizabeth Terreirino. Nem todos os problemas foram causados pela ventania, mas as condições climáticas interferem nos sistemas metroferroviários. O governo Tarcísio de Freitas mudou uma lei sobre empréstimos internacionais e o metrô de São Paulo vai poder captar junto a bancos estrangeiros até 3,6 bilhões de reais para a expansão da linha 2 verde do metrô. A alteração em um artigo da Lei nº 17.386, de 14 de julho de 2021, foi publicada em Diário Oficial desta quinta-feira. Anteriormente, a lei permitira que empréstimos de até 256,5 milhões de dólares. Agora, este valor sobe para 721 milhões de dólares. O metrô informou que, por meio de nota, explicou que a lei não muda o cronograma e valores atuais, mas a alteração vai permitir mais financiamentos para a implantação da linha 2 verde entre Vila Prudente e Penha. A lei não altera o cronograma do trabalho ou valores previstos de implantação. Ela vai possibilitar a contratação de novos financiamentos para compor o orçamento necessário para a implantação da linha 2 verde entre Vila Prudente e Penha. Em 15 de setembro de 2022, o metrô assinou um contrato com o financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina em 2,8 bilhões de reais para a expansão da linha. E antes de finalizar,
uma última notícia. O metrô de São Paulo divulgou a programação cultural desta semana em suas estações, começando já nesta segunda-feira, dia 10 de julho. O foco das atrações é o Dia do Rock, com homenagem para a cantora Rita Lee. Na Estação da Luz, na linha 1 Azul, no dia 12, às 4 horas da tarde, o som foi da banda do Quimeras. Às 5h30 da tarde, foi a vez da Quebra-Mar 011. Na sequência, a Go Insane e The Dru's Cover. As apresentações aconteceram também nas estações Corinthians e Taquera, na próxima sexta, dia 14 de julho, onde os shows começam às 4 da tarde com a Desventura, às 6 da tarde, a AP22 e por fim a Star Rock. O Dia do Rock acontece de fato hoje, dia 3 de julho, e nesta semana, os fãs da Rita Lee, ao passar pelo metrô, vão conhecer o lado da roqueira como autora de livros infantis. Por Guilherme Francini, um ilustrador, uma exposição de 20 ilustrações feitas por ele a partir de livros de Rita para as crianças ficará disponível para o público. A exposição Rita Lee, como Vovó Ritinha, abre no dia 13 de julho e fica aberta para visitação até o dia 14 de agosto. Além dessas atrações, durante a semana, outras ações culturais acontecem nas estações do metrô. Nesta última segunda-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, a Estação Sé da linha 3 vermelha recebeu a Festival de Aprender 2023, com 2 atividades interativas com os passageiros. Das 11 horas da manhã ao meio-dia e meia, houve a ação Artes da Sé, com os artistas Júlio Vieira e Danilo Medeiro, apresentando as obras de artes colocadas na estação e sobre a história do acervo de arte do metrô. Em seguida, às 2 da tarde, às 4 da tarde, a atração foi Escultrame, a linha tece o objetivo coletivo, com o artista Alexandre Helbert, que construiu, em tempo real, uma escultura em tecido com suporte de arame. Essa iniciativa é uma parceria do Sesc Carmo e o programa Linha da Cultura, do metrô, que há vários anos leva diversos tipos de atrações culturais em todo o sistema metroviário. Algumas exposições permaneceram disponíveis aos passageiros durante o mês de julho, sendo uma delas a exposição Pôsteres, de Tommaso Marcola, disponível para visualização até o dia 18 de julho, na estação Trianon-MASP. Também na estação Corinthians e Taquera, a exposição Flores da feita por Sérgio Vaz, fica disponível até o dia 22. Já na estação Clínicas, haverá a exposição Metrô 55 anos de fundação, até o dia 24 de julho. Na estação República e Entre Vagões, por Clarice Muriel Branguin, até dia 27. Até o dia 28 de julho, as exposições O Passado Me Trouxe Até Aqui, por Ida Feldman e Pelé, ficarão disponíveis nas estações Sé e Paraíso, respectivamente. A obra Skate Invade a Cidade, por Laura Dias, poderá ser vista até o dia 31 de julho. A exposição Redescobrindo São Paulo, por Jean Rosa e Mavinho Acoron, ficará na Estação República até o dia 4 de agosto. As exposições Cena, Busque Sua Verdade, na Estação República, e Vitrine Cultural com o capacete do piloto Ayrton Senna na Estação São Bento vão até o dia 16 de agosto, uma das mais visitadas. O passageiro poderá também conferir o figurino da personagem Julieta da ópera Os Capuletos e os Monquetos, de Vincenzo Bellini, que segue exposta na estação Marechal Deodoro até o dia 11 de setembro. A obra exposição de uma foto só, feita por Lulu Ferreira, segue até o dia 3 de outubro. O metrô mantém as exposições permanentes como a Vila Multicultural Bom Retiro, São Paulo, e Um Lugar Entre Seul e São Paulo, na estação Tiradentes. Ipiranga, o Bairro do Grito, na estação Alto do Ipiranga. São Paulo, o Cúmulo do Samba, na estação Vila Prudente. A Vitrine de Ikebana, com arranjos florais típicos do Japão, na estação Japão Liberdade. E Metrô Sustentável, na estação Tatuapé.
As exposições ficam disponíveis diariamente, durante o horário comercial das estações, onde está instalada, portanto, das 4h40 da manhã à meia-noite. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo ferroviário. Lembrando que esse é o vídeo de abertura, trazendo vídeos sobre trens e metrôs e veículos sobre trilhos. Neste quadro também traremos histórias de empresas de trens e também de encarroçadoras de trens e metrôs e veículos sobre trilhos. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!